Mahadwe. Mahadu. Amarandi wayawo. Murele ke wenno. Mama. Marani waya. Mama. Marani waya. Marani waya. Tiare ka thenja. Marani waya. Opera yampia. Marani. Olá, saudações a todos e mais uma vez estamos aqui para uma edição do Africa News. Esta edição é especial sobre a segurança em África. E antes de começarmos, quero vos pedir a partir de já que podem deixar os vossos likes. Quem não está inscrito pode se inscrever, é de graça. E mais informações podem aceder na página do TISCAM. Busquem em www.centroestude-tiscam.it. Ou então, se quiserem enviar alguma sugestão, algum comentário ou opinarem algumas notícias que gostariam de ver a TV TISCAM abordar aqui na vossa televisão, podem mandar para o correio eletrônico sstiscam@gmail.com. Obrigada. Vamos às notícias. Portanto, neste especial Segurança em África, tenho dois convidados. O professor Luís Bernardino, tenente-coronel da Infantaria do Exército Português e professor do Instituto Universitário Militar de Lisboa, e professor Luca Bussotti, da Universidade Federal de Pernambuco. A esses dois convidados, desejo boas-vindas à TV TISCAM e agradeço a partir de já a vossa aceitação. Vamos começar com a primeira notícia sobre o Golfo da Guiné. O Golfo da Guiné representa uma das áreas geográficas mais afetadas por tráficos de várias natureza. Por exemplo, a pirataria, drogas, pesca ilegal, armas, entre outras. Trata-se de uma área que envolve 19 países e 6.000 quilômetros de costa que liga Senegal a norte e Angola a sul. Segundo dados do tenente-coronel Luís Bernardino, diariamente circulam no Golfo da Guiné cerca de 1.500 navios com grande insegurança marítima. Só para terem ideia, em 2020, os ataques no mar foram 84 e 22 destes foram perpetrados por piratas. E para analisar esta situação do Golfo da Guiné, convidamos o professor Luís Braz Bernardino. Professor Bernardino, seja mais uma vez bem-vindo. Vamos começar com a situação do Golfo da Guiné. Professor Luís, por que tanta concentração de tráfico nesta área do planeta? Bem, essa questão é extremamente importante. Aliás, os tráficos na região do Golfo da Guiné é um dos principais problemas que dizem respeito sobre a segurança marítima, mas não é o único. Eu começaria por dizer, até em termos de introdução, que o principal problema em termos de segurança marítima no Golfo da Guiné é precisamente a pesca ilegal. A pesca ilegal que está neste momento a causar problemas imensos, não só em termos daquilo que é a fauna e a flora de recursos marítimos, mas também com impacto naquilo que é o modo de vida das populações. E depois temos, obviamente, a pirataria do mar associada aos raptos e o tráfego que é também, como já vimos, um aspecto importante. Qual é aqui o problema no tráfego? O problema do tráfego está essencialmente ligado com o tráfico de droga. Portanto, nós sabemos que a região do Golfo da Guiné é uma área de trânsito destas rotas de droga, essencialmente com origem na América do Sul, na América Latina, que cruzam o Atlântico de várias formas e depois é como que um entreposto para que essas rotas, através depois da região do Sahel, possam dirigir-se essencialmente para a Europa. Portanto, o Golfo da Guiné é um entreposto das drogas e de rota das drogas. O tráfico de drogas é um aspecto fundamental. E, obviamente, quando falamos de tráfico, falamos também de tráfico associado às armas, às pessoas. E, portanto, o tráfico humano é também um fator de preocupação para os países da região e, obviamente, para as organizações internacionais que se preocupam com a questão da segurança no Golfo da Guiné.
Cedo, professor Bernardino, sabemos que em 2013 foi assinado o Código de Conduta de Yaoundé para a Segurança Marítima. Quais têm sido os efeitos deste acordo assinado pelos governos do Golfo da Guiné? Bem, o Código de Conduta de Yaoundé é uma forma de agregar um conjunto de Estados, de organizações em prol de um objetivo comum. Portanto, ele foi assinado em 2013 e tem como objetivo melhorar a coordenação em termos das organizações regionais no âmbito do Golfo da Guiné e contribuir, obviamente, para a segurança marítima do Golfo da Guiné. Ora bem, quais são os principais objetivos, os principais efeitos que esta arquitetura já permitiu? Bem, ela tem, de facto, contribuído para uma melhoria da coordenação dos meios navais que estão na região do Golfo, tem contribuído também para uma melhoria das marinhas dos países da região do Golfo e tem contribuído também, através da cooperação regional, para um melhor incremento daquilo que é o nível de resposta à ameaça que é a segurança marítima nas suas várias dimensões, quer seja a pirataria, o terrorismo, o tráfego, os raptos, portanto, todas essas dimensões. Portanto, esta arquitetura veio criar uma nova dinâmica, criar uma sinergia de melhoria das condições da coordenação, ao nível essencialmente daquilo que é a vigilância, o controle, a resposta da segurança marítima no Golfo da Guiné. Qual é o principal problema desta arquitetura? Bem, o problema é que faltam meios, e portanto faltam meios para haver uma maior operacionalização, ter mais capacidade de resposta àquilo que é o nível da ameaça da segurança marítima na região do Golfo da Guiné e, obviamente, ter mais possibilidade de responder melhor ao nível da ameaça. Isto é um grande desafio para os países da região e também é para as organizações, nomeadamente a União Europeia, que é um dos principais contribuintes de meios e de verbas e de orçamento para a implementação deste Código de Conduta e para que possa contribuir para uma melhor segurança na região do Golfo da Guiné. Tudo bem, professor. Agora, qual é o papel e o interesse da União Europeia no Golfo da Guiné? Bem, eu diria que, de facto, a União Europeia é dos principais parceiros dos países da região na área do Golfo da Guiné. Aliás, a União Europeia tem uma estratégia da União Europeia para o Golfo da Guiné e é sabido que, a partir do Golfo da Guiné, um conjunto de problemas, de situações de segurança e desenvolvimento colocam-se para a União Europeia. Portanto, é uma área estratégica para a União Europeia, por isso a União Europeia está envolvida em vários projetos nesta questão de contribuir para a segurança marítima no Golfo da Guiné. Portanto, desde logo, há recentemente uma estratégia naval, eu não iria chamar uma estratégia naval, mas um envolvimento de meios navais com chamadas presenças marítimas coordenadas que visam haver uma melhor coordenação entre os países da Europa, da União Europeia, quando projetam meios para a região e quando projetam meios para a região do Golfo da Guiné. E, portanto, isso é uma área operacional que está neste momento a decorrer e que a União Europeia tem dado bastante atenção. Aliás, o apoio à arquitetura de Yaoundé, todo o conjunto de envelopes financeiros para apoiar os vários projetos que estão ligados à segurança do Golfo da Guiné tem de facto destacado a União Europeia como dos principais organizações internacionais que estão mais diretamente envolvidos e contribuem mais para a questão da segurança no Golfo da Guiné. Portanto, é um aspecto de investimento na segurança da Europa, é um aspecto também de investimento naquilo que é a segurança energética, na ligação que esta região tem para o desenvolvimento da Europa e, portanto, é um envolvimento de médio e longo prazo e estamos em crer que a União Europeia vai continuar a constituir-se como um dos principais atores nesta região do Golfo da Guiné. Vamos passar agora a falar sobre o Canal de Moçambique. O Canal de Moçambique tem se tornado uma das áreas marítimas mais importantes do ponto de vista dos recursos e estratégico de todo o hemisfério sul. No canal ocorrem tráficos marítimos que interessam 4 continentes com um nível de pirataria menos elevado se comparado com o do Atlântico. Entretanto, o Índico é mundialmente o oceano mais rico em reservas petrolíferas e possui grandes quantidades de gás natural.
Continuamos aqui a nossa conversa com o professor Bernardino. Desta vez pergunto, professor, pode nos dar uma ideia dos interesses e dos conflitos entre os vários países presentes no Canal de Moçambique? Professor, eu me refiro concretamente a Moçambique, França, Madagascar, mas também China, a respeito, sobretudo, dos recursos pesqueiros. Bem, é sabido que o Canal de Moçambique desempenha atualmente um aspecto importante naquilo que é a geopolítica da região da África Meridional, essencialmente na ligação entre oceanos, entre continentes, entre vários povos, e representa obviamente um choque point naquilo que é o tráfico internacional de superpetroleiros e até no comércio que liga a Europa e as regiões da Ásia. Portanto, nós sabemos que 30% do tráfego marítimo de superpetroleiros passa nesta região e é uma via alternativa àquilo que é o Canal do Suez, que é o principal ligação entre a parte da Europa e a parte da Ásia, mas o que é facto é que quando há um problema no Canal do Suez, e há pouco tempo vivemos essa situação, o tráfego no Canal de Moçambique aumentou quase para o dobro. Para além de que na região há um tráfego interno e cerca de 50% dos produtos internos da SADC transacionam-se através do Canal de Moçambique. Obviamente, há 4 países que dependem de Moçambique para a ligação ao canal, a Zâmbia, o Malawi, o Zimbábue e a Suazilândia, e, portanto, a sua área de acesso à economia global é através de Moçambique, através da ligação ao canal de Moçambique, e depois há um conjunto de países da região e outros que não são da região, mas que têm interesse naquilo que é o canal de Moçambique, desde logo pela França, nomeadamente através da sua presença na Ilha de Reunião e na Ilha de Maiote, nas suas departamentos, aquilo que se designam como departamentos, e a presença de uma base naval e de meios militares na região, o que lhe confere, obviamente, um peso específico acrescido aos seus interesses naturais, que estão também com a questão do gás na região de Cabo Delgado. E depois há outros países com interesse também, a China, os Estados Unidos, Portugal, que tem assumido agora um papel mais preponderante, e também, obviamente, não podia deixar de falar do papel que tem a SADC na região, é o principal parceiro daquilo que é a área adjacente ao Canal de Moçambique para garantir a segurança e a sua presença no conflito de Cabo Delgado. É uma afirmação e é uma possibilidade que a SADC está a demonstrar em termos da sua operacionalidade. E mais recentemente também a União Europeia, vamos ver como é que em termos da missão, em terra decorre, mas essencialmente esta ligação ao Canal de Moçambique e àquilo que é o problema da segurança marítima também pode vir a constituir-se como um desafio para a União Europeia. Portanto, em suma, o Canal de Moçambique é uma área bastante atrativa, bastante dinâmica e bastante requisitada em termos daquilo que é as preocupações para a segurança global. Certo, professor. Agora, na sua opinião, acha que há uma relação entre os ataques que acontecem em Moçambique, estamos a falar de Cabo Delgado, desde 2017, e as descobertas dos jazigos de gás? Aliás, essa questão é uma questão muito interessante porque é uma questão difícil, porque não há uma resposta a dizer sim claramente. Nós pensamos que a resposta é sim, e é sim pelo seguinte aspecto que eu irei passar a justificar, é que a presença portanto, do gás natural na região de Cabo Delgado e associada à presença internacional das empresas que estão a explorar o gás natural na região de Cabo Delgado tem obviamente trazido para a região uma maior atenção internacional devido pelos interesses, e depois também a presença de internacionais na região aumentou grandemente devido à questão da exploração do gás. E portanto, se isso é um atrativo por um lado, para essas empresas, por outro lado, também funciona como um atrativo para estes grupos terroristas, porque estes grupos terroristas, não só as ações que desenvolvem contra estes grupos, como esta comunidade internacional, aliás, foi o que nós vimos em Pemba e em Muximba da Praia. Pemba não chegou a ser um problema, mas foi essencialmente uma ação contra a comunidade internacional que projetou o problema de Cabo Delgado para um problema global e, obviamente, deu-lhe uma outra dimensão.
E nesse aspecto, penso que sim, penso que há uma ligação direta, os grupos terroristas aproveitam-se deste mediatismo, aproveitam-se de que estes ataques têm, obviamente, um impacto global maior e tiram, obviamente, proveito daquilo que é a sua estratégia de comunicação e de espalhar o terror para poderem ser reconhecidos como um poder ou como um argumento válido naquela região. Portanto, é um ponto de vista, obviamente não é o único, mas queremos que, em suma, sim, haverá uma relação entre a presença da comunidade internacional associada à exploração do gás natural e o incremento do terrorismo associado também aos ataques que têm feito a estas comunidades e a projeção que retiram a partir desses ataques. Obrigada, professor Bernardino, e contamos consigo para as próximas vezes. Até a próxima. Professor Luca Bussotti, vou lhe colocar a mesma questão que acabei de colocar ao professor Bernardino. Portanto, acha que existe uma ligação entre o terrorismo que está a acontecer em Cabo Delgado e a descoberta dos jazigos de gás em Cabo Delgado? Eu sou da opinião do professor Luís Bernardino. Só podemos fazer hipóteses porque, inclusivamente, nenhum de nós foi fazer trabalho de terreno em Cabo Delgado, que é um terreno quase impossível. Portanto, a resposta é provavelmente sim, mas também há uma outra resposta que nós temos que dar, ou seja, que se trata provavelmente de processos de longo prazo que dizem respeito a uma série de exclusões, marginalizações, principalmente por parte das etnias Kimuani e Makua, e que depois acabaram resultando na pior das saídas possíveis. O gás, obviamente, que concentrou as atenções nacionais e internacionais e, portanto, despoletou ainda mais essa raiva, né, popular por parte dessas duas etnias. E como é que está, portanto, a se desenvolver o conflito no norte de Moçambique nesta altura? Bom, a fase atual, digamos que é uma fase extremamente complexa. Do meu ponto de vista, nós estamos atravessando a quarta fase do conflito, se formos a fazer uma análise, mesmo do ponto de vista do conflito no sentido militar. Ou seja, nós tivemos uma primeira fase, por assim dizer, de ataques esporádicos e por parte do governo, das instituições moçambicanas, quase que de negação ou de diminuição da importância desses ataques. Isso obviamente que atrasou muito a tomada de consciência de que o fenômeno era um fenômeno sério. Na segunda fase, o governo assumiu o conflito e, digamos, nessa fase, longa fase, as forças armadas dos insurgentes conseguiram vários sucessos, por exemplo, a conquista de Mocimboa da Praia, que ficou durante quase um ano nas mãos dos insurgentes. E aqui também eu tenho que dizer que o governo moçambicano teve muitas responsabilidades, porque nessa altura parecia que, a partir do presidente Nyusi, o governo não quisesse nenhuma ajuda externa de tipo militar, mas apenas virada no âmbito da formação. A terceira fase se abriu há pouco tempo, ou seja, uma ajuda direta por parte do Ruanda e da SADC, portanto de tipo militar, no terreno, e essa fase abriu-se com sucessos, com muitos sucessos, e, acima de tudo, a reconquista de Mocimboa da Praia, e depois, digamos, a dispersão dos insurgentes,
cuja intensidade dos ataques diminuiu, mas nunca parou. E agora estamos, do meu ponto de vista, na quarta fase, que é a fase em que algumas áreas de Cabo Delgado, principalmente cidades, vilas, etc., estão minimamente controladas. Agora, no interior de Cabo Delgado, no mato, portanto, ainda continuam ataques, pelo menos segundo os relatos de agências internacionais como a CLED e outras, mas, sobretudo, o conflito espalhou-se para outras províncias. De poucos dias, a notícia de um ataque no distrito de Mekula, no Niassa, com cerca de 500 pessoas à procura de abrigo, e, portanto, um fenômeno que, digamos, muito parecido com aquilo que aconteceu em Cabo Delgado ao longo desses anos, obviamente, por enquanto, com números muito menores. Mas o fato de primeiros ataques no Niassa já terem acontecido é uma péssima notícia que preocupa bastante. E, mais ou menos, é a repetição daquilo que a Frelimo fez na altura da operação do Nogórdio, quando os portugueses ocuparam, de fato, Cabo Delgado, e a luta de libertação se espalhou para Niassa, Tete, etc. Portanto, parece um quadro muito parecido com aquilo que já tínhamos visto nos anos 70. E volto a dizer, isso preocupa muito, porque espalhar o conflito para outras áreas significa que as tropas, mesmo as tropas ruandesas da SADC, dificilmente poderão conseguir controlar todo esse território, que é um território enorme. Professor, na sua opinião, qual é a saída possível para este conflito no norte de Moçambique? Obviamente, sim, é uma pergunta que toda a gente faz, a que nós não podemos responder. Ou seja, eu gostaria de responder, eu, os meus colegas, gostaríamos de responder, de dizer a saída é essa. Na verdade, existe certamente uma saída militar, que, como dizia anteriormente, é complicada, porque a frente de luta está a se espalhar. É complicada também, porque não podemos pensar que as tropas aliadas continuem no terreno indefinidamente. Ou seja, haverá um dia em que o Ruanda e a SADC irão dizer que, olha, a nossa missão já terminou e, portanto, estamos a voltar para os nossos países. Agora, esse momento, eu não sei quando é que será isso, mas este momento será um momento extremamente complicado, porque, mais uma vez, irá deixar o exército moçambicano diante, portanto, à frente dos insurgentes. E é verdade que o exército moçambicano, nesses meses, recebeu formações, etc., mas, francamente, eu duvido que este exército consiga fazer face a ataques provenientes de várias áreas, de várias províncias e de várias frentes. Portanto, esse é o lado militar. Depois tem a questão política, social, econômica. Podemos dizer hoje, se calhar, se Moçambique tivesse adotado, provavelmente, não estou a dizer desde a independência, mas nos anos 90, com a viragem política, um sistema mais descentralizado, até federalista, provavelmente essas tensões étnicas não seriam tão fortes. Portanto, provavelmente do ponto de vista político seria interessante, eu acho, explorar essa via muito mais do que debater sobre mudança constitucional para um terceiro mandato, que, francamente, em termos, digamos, de estrutura, de arquitetura institucional e do impacto, portanto, junto às populações, é absolutamente irrelevante.
E finalmente a questão socioeconômica. Se trata de províncias extremamente pobres, com tensões étnicas importantes e, portanto, essas situações também deverão ser resolvidas. É por isso que eu estou a dizer que é uma saída muito difícil, porque não é de curto prazo. Essa será uma saída do conflito de médio e longo prazo, certamente, em que as várias componentes, portanto, componente militar, político-institucional e socioeconômica, terão que se associarem para tentar pacificar um território que neste momento está em conflito aberto. Obrigado, Laura, obrigado à TV Cisca mais uma vez e espero que tenham gostado desse nosso debate com o professor amigo, o professor Luiz Bernardino, que aproveito para cumprimentar. Por aqui termina mais uma edição do nosso Africa News. Mais uma vez lá no YouTube, por favor, coloquem os vossos likes, comentem, enviem-nos comentários, sugestões para o e-mail do Cisca. Me volto a citar aqui, é só escrever csciscam@gmail.com. E se querem ler mais informações do Ciscam, é só buscar www.centroestude-ciscam.it. Muito obrigada a todos e até a próxima. Mahadi. Kamarani wayawo. Murele ke wenno. Mama. Marani waya. Tiare ka thanja. Marani waya. Opera yam pia.